Bom dia, pessoal, ou boa noite aí no Brasil, boa tarde, no caso de ainda ser tarde aí. Ah, Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o uso da acelerometria para análise de movimentos. A acelerometria é uma técnica que tem como objetivo maior até a avaliação da associação entre força e aceleração em diferentes tarefas, né? A detecção de vibrações. Então a origem até da acelerometria ela está um pouco distante, eu diria, na origem do que a gente observou principalmente no uso dos métodos de captura de imagens para identificação dos parâmetros de movimento, como a cinemetria envolve, né? A cinemetria envolve o cine, né, a filmagem, o cinema, né, o vídeo, a medição de variáveis no vídeo. Então, o próprio nome da disciplina, né, cinemetria em biomecânica, já implica que o método mais tradicional é o uso da câmera, né, para identificação dos parâmetros cinemáticos, né, que aí o cine vem do movimento, né, cinemáticos associados com o movimento humano. Mas de alguns anos para cá, né, não muitos anos para cá, o uso de acelerômetros cresceu muito em função principalmente da redução do custo desses instrumentos, que originalmente não eram acessíveis, né, eram dispositivos de custo relativamente elevado. Então, de uns anos para cá, com a redução do custo, né, com um uso mais expandido, né, em termos de número de pessoas, um acesso maior em relação ao número de pessoas que utilizam o acelerômetro, também novas ideias surgiram. E uma delas é a de utilizar a acelerometria, né, ou um dos componentes das centrais inerciais. Então eu usei o título da aula até acelerometria para análise do movimento, parece simplório ou incompleto, e de certa forma ele é até, no fato de que as centrais inerciais vão envolver mais do que o acelerômetro, né? E o acelerômetro vai ser um componente, mas eu vou usar ele como um exemplo para indicar aspectos, e principalmente para linkar com a pergunta, né, em relação a quais as vantagens e desvantagens do uso de acelerômetros para análise de movimento. Que é uma pergunta interessante, porque quando a gente pensa, poxa, já que a gente vem usando câmeras por tantos anos, né, por que mudar? Né? A gente comentou um pouco, eu comentei um pouco em aulas anteriores, que o uso de câmeras ele tem algumas restrições. Ele tem as suas vantagens, né, no fato de que eu consigo principalmente modelar o corpo. A gente vai ver isso principalmente quando a falar sobre o sistema Xsense de análise de movimento, né, em que o Xsense ele tem ele assume alguns aspectos quando a gente faz a análise. Então eu vou detalhar um pouquinho mais quando a gente falar um pouquinho do Xsense, né? Então, na realidade, a pergunta grande acaba sendo associada a isso. Puxa, já que viemos usando câmeras por tanto tempo, por que mudar, né? Então, uma das razões de mudar, lembrando aí as aulas anteriores, é que as câmeras elas precisam identificar aquele marcador, seja ele ativo ou passivo. Se ele for passivo, ele é um marcador refletivo, né? Então ele é um adesivo ou é uma esfera com uma fita refletiva, aonde a gente vai incidir luz, ou vai incidir uma luz visível ou infravermelho, né? No caso dos sistemas optoeletrônicos, a luz é infravermelho. No caso de sistemas com vídeo, a luz é visível. Então vai incidir essa luz visível ou infravermelho no marcador, e esse marcador vai refletir e a câmera vai enxergar esse contraste do marcador em relação ao fundo, né? Só que para fazer isso eu preciso controlar a iluminação do ambiente, né? Então filmar fora de ambientes fechados ou laboratórios, espaços com iluminação controlada, se torna complicado. Como é que eu vou filmar um indivíduo remando num rio, por exemplo, ou num lago, né? Fica muito complicado. Então, o uso de elementos ao ar livre passou a ser também sempre foi um grande limitador,
né? Isso também alavancou um pouco o desenvolvimento de instrumentos que pudessem ser utilizados fora do ambiente de laboratório, principalmente, né? Em campo. E os acelerômetros permitem isso porque as centrais inerciais permitem isso porque elas não dependem de câmeras e de filmagens, certo? Então, em termos de vantagens, a vantagem seria essa em relação às câmeras, né? As desvantagens é que a gente vai assumir uma série de aspectos. Eu vou comentar um pouco mais nisso, como eu falei há pouco, quando a gente falar sobre o Xsense especificamente, porque ele assume uma série de dimensões corporais, características antropométricas e que ainda não foram altamente analisadas ou detalhadamente exploradas. Né? Então, para hoje eu vou falar um pouco sobre medição da aceleração, né? Então, da aceleração propriamente dita, eu não vou entrar tanto em centrais inerciais, né? Porque a central inercial vai envolver um dispositivo que mede a aceleração, ou um dispositivo combinado para medir a aceleração, inclinação no espaço. O acelerômetro vai permitir algo similar, mas ele vai ter uma margem de erro em relação ao giroscópio. O giroscópio vai permitir que a gente identifique aquele sensor no espaço, né? Se ele está inclinado, se ele está para cima, para baixo. Então a gente vai poder ver isso um pouco. Eu vou exemplificar com a medida de aceleração, mas vou comentar que o giroscópio vai ter esse objetivo maior. Tá? E o magnometômetro, que é um dispositivo que vai identificar principalmente a localização geográfica, geoespacial daquele sensor. Então vai indicar aonde que está, por exemplo, o Polo Norte, né, ou para onde que está o norte, né, do sistema de coordenadas global para posicionar o indivíduo, né, ao longo do tempo. Porque acaba sendo, eu tenho uma medida de aceleração que me dá a mudança na velocidade no tempo, né, eu tenho uma medida de inclinação daquele sensor em relação a ele mesmo, né, mas eu preciso ter uma orientação global, e essa orientação global vai vir do magnometômetro. É ele que vai dizer, bom, o indivíduo está virado para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás. Né? Porque todas as outras medidas, tanto a aceleração quanto a inclinação, são medidas relativas. Né? Então eu preciso ter uma medida absoluta, né? Para eu poder posicionar o meu indivíduo no sistema de coordenadas global. Também vou mostrar um pouquinho disso quando a gente falar do Xsense, alguns pequenos ajustes ali que a gente consegue meio que mudar algumas coisas em relação a esse aspecto. Tá? E vou exemplificar um pouquinho o uso da acelerometria, da medida de aceleração, para cálculo de variáveis angulares e lineares. Vou entrar muito pouco na matemática da coisa, tá? Mas vou trazer mais exemplos mesmo e ilustrar um pouco algumas aplicações que têm sido feitas. Tá? Então, como eu comentei, o acelerômetro ele é um sensor, né, que tem um desenho esquemático, né, é um sensor que vai ser sensível à aceleração aplicada naquele objeto. Tá? Então, todo o acelerômetro, né, se ele for sensível à aceleração em um determinado eixo, a gente alinhar aquele eixo, por exemplo, com o eixo vertical, né, a gente vai conseguir sentir a aceleração da gravidade, que vai ser 1g, por exemplo. Na verdade vai ser menos 1g ali, porque vai estar, principalmente se estiver sentindo a aceleração da gravidade puxando para baixo. Né? Então ele não vai medir a força, mas ele vai medir o resultado de uma força que é aplicada em um determinado objeto, nele no caso, né, em diferentes situações. Então se eu fizer força nele, ele vai medir a aceleração resultante daquela força que está sendo aplicada. A força natural aí que a gente está sujeito, como é o caso da gravidade, né, ele vai poder perceber isso principalmente se o eixo de leitura, né, dele estiver alinhado com a gravidade. Então ele pode ser uniaxial, biaxial ou triaxial. Né? A maior parte dos dispositivos, mesmo os de custo mais baixo, hoje já são dispositivos triaxiais e eles têm uma razão de ser. Né? Obviamente eles também têm uma faixa de leitura. Aqui, por exemplo, tem um exemplo de um acelerômetro que vai de mais ou menos 2G. Então é 2 vezes a força a força gravitacional. Né? Então qualquer força maior do que a força gravitacional ele não vai conseguir ler, porque a escala dele
vai estar limitada a mais ou menos 2G. Alguns dispositivos vão ter o hardware permitindo ler mais do que 2G, mas o software que está fazendo o controle daquele hardware não conseguindo ler mais do que 2G. Então, um exemplo são os acelerômetros que estão embutidos em smartphones controlados pelo sistema Android. Alguns deles, ou principalmente os mais simples, vão ler 2G. E tem uma razão de ser para isso também. Tá? Então aqui tem um exemplo, aqui tem um smartphone, e ali tem uma imagem expandida do acelerômetro, uma pecinha minúscula ali que fica dentro, ou no centro da placa do smartphone, que tem como principal objetivo detectar a inclinação do dispositivo em relação ao sistema de coordenadas global. Então aqui o acelerômetro vai fazer o papel do inclinômetro, digamos, né, ou do giroscópio, né, porque é ele que vai dar essa leitura de inclinação do objeto, né, é ele que vai indicar quando a gente vira a tela ou vira o objeto que o software tem que inclinar a tela para que a gente consiga continuar enxergando. Né? Alguns softwares fazem isso, nem todos, mas a maior parte dos smartphones vai ter esse dispositivo e ele vai ter 3 eixos de leitura. Ele vai conseguir enxergar quando a gente gira ele em relação ao eixo X, antero-posterior, ao Y vertical ou ao Z médio lateral. Tá? Essa nomenclatura também muda, tá, pessoal? O XYZ também vai mudar, a convenção da Sociedade Internacional de Biomecânica até vai ser diferente de outros de fabricantes. Por exemplo, o Xsense vai usar uma convenção diferente dessa, né? O próprio acelerômetro, o próprio fabricante do acelerômetro. Então essa convenção XYZ nunca vai ser a mesma, por isso que é importante reportar para ver qual eixo que a gente está lendo. Então, por exemplo, se esse smartphone estiver numa mesa e ele estiver parado, ele vai perceber que não existe nenhuma rotação em nenhum dos eixos, né? Mas ele vai perceber que existe uma aceleração no eixo Y, tá? Que vai ser a aceleração da gravidade, mesmo que ele esteja parado numa mesa, porque a aceleração da gravidade sempre está atuando naquele corpo, tá? E em uma taxa de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Tá? Aqui tem um exemplo de um acelerômetro miniaturizado sem fio, né? Então ali tem uma anteninha dele, né, em que ele vai fazer a comunicação sem fio com algum dispositivo de leitura. Então vai ser um implemento que vai ter uma aplicação muito interessante. No momento que a gente aderir ele a um indivíduo realizando exercício, a gente vai conseguir monitorar de forma sem fio a aceleração do corpo daquele indivíduo realizando exercício. Se a gente aderir esse acelerômetro próximo à região do centro de massa do indivíduo, né, a gente consegue rastrear ali com o quanto o centro de massa do indivíduo está sujeito às forças atuantes durante o exercício. Então tem uma aplicação bem interessante. Aqui, por exemplo, tem uma ilustração de um protótipo aí, na realidade, de um joelho com um motor, né? Então tem um motor ali que está realizando que realiza o controle, na realidade, né, da força de extensão do joelho, e ele tem ali um acelerômetro em alguma das extremidades e que é para realizar principalmente a medição angular e a aceleração em pontos específicos. Então, se eu quiser avaliar aspectos relacionados com a transmissão de vibração, né? Porque o acelerômetro, o que vai acontecer é que ele vai, além de perceber essas características de inclinação que estão representadas aqui, né? Ele vai fazer essa leitura da inclinação a partir das medidas de aceleração, mas as medidas de aceleração vão dar uma leitura também, principalmente se a gente tem uma aceleração que não é contínua, né? A gente vai poder também ver a quantidade de vibração que está sendo transmitida em uma determinada tarefa, né? Porque toda a força, menor magnitude que ela seja, se ela não for constante, ela vai gerar uma oscilação de força que vai gerar uma oscilação de aceleração. Então vibrações que, por exemplo, indivíduos que realizam determinadas tarefas laborais, um indivíduo que dirige um determinado veículo ou opera uma máquina que tem um motor que
gera vibrações, e a gente sabe que essas vibrações, elas, de certa forma, para o sistema esquelético, elas são positivas porque elas geram efeito peso elétrico, vão estimular a deposição de matéria óssea, mas elas acabam também gerando um estímulo de contração contínua, né? Então existe uma associação aí que tenta se fazer entre o volume e as intensidades de vibrações em atividades laborais com a ocorrência de lesões musculoesqueléticas, né? Então acaba sendo uma medida importante, assim, tanto a magnitude das vibrações que o sujeito está. Então um indivíduo que está lá com uma britadeira fazendo trabalhando numa determinada construção, né, ele tem lá um impacto, uma carga vibracional que ele está sofrendo ao longo de um período de tempo, lá de uma jornada de trabalho, né, e essa carga, dependendo da pessoa e dependendo da intensidade e da frequência dessa carga, ela pode ser prejudicial para a ocorrência de lesões, né? Então também tem uma preocupação de se avaliar esse aspecto. Então, por exemplo, o acelerômetro, como eu comentei, ele vai ter a possibilidade de medir as inclinações. Então aqui ele vai ter os 3 eixos e ele vai ter a capacidade de medir a inclinação dele em relação da estrutura em relação a um dos eixos, né, usando os dados de aceleração como informação. Aqui na realidade o que esse objeto aqui é uma central inercial, então ele vai usar os dados de aceleração, mas ele vai principalmente usar os dados do giroscópio, que é um inclinômetro, que vai ser mais preciso para isso, porque a aceleração ela também vai ser sujeita ao efeito de outras forças que não só a gravidade. Porque se eu inclinar esse objeto, ele continua sendo suscetível apenas à força gravitacional, por exemplo. Se eu colocar ele num plano inclinado, né, e ele ficar paradinho ali, ele vai continuar sujeito às forças gravitacionais, força normal de reação e atrito, né? Mas partindo do princípio que ele está parado, a partir do dado de aceleração resultante nele, eu consigo ver medir a inclinação, mas como é uma aceleração resultante que ele vai medir, né, então se eu colocar força nele, se eu colocar o dedo nele, ele vai medir a aceleração da gravidade mais a força do meu dedo sobre ele, né? Então isso vai alterar essa leitura, vai poder alterar essa leitura. Então, por exemplo, quando se realiza tarefas esportivas, o indivíduo está nadando, por exemplo, ele está sujeito a outras forças que não somente a gravidade. Tá? Por exemplo, o sujeito está na água vai estar sujeito às forças de arrasto, ao empuxo, a todas as outras forças que vão estar atuando, a força muscular, né? E isso vai afetar a leitura da aceleração, certo? Por isso que o giroscópio é embutido e por isso que se trabalha com centrais inerciais, não apenas com a medida de aceleração. Nessa perspectiva, o sistema DEXSense, por exemplo, talvez seja o mais conhecido ou mais difundido até nessa linha. Eu vou mostrar outros exemplos, mas ele acaba usando essas centrais inerciais dispostas ao longo do corpo. Aqui a gente tem um exemplo do sistema com fio, né? A DEXSense já tem um sistema sem fio que utiliza os mesmos sensores, mas comunicando sem a necessidade de fio. E no sistema com fio a pessoa tem que usar essa roupa aqui, na realidade é um traje onde o fio vai passar por dentro da roupa, né? Então, na realidade, cada uma dessas centrais inerciais vai medir um componente tridimensional de aceleração nos 3 eixos, vai medir inclinação nos 3 eixos e vai medir uma orientação geoespacial com o magnetômetro, né? E vai comunicar a sua posição relativa para uma unidade central, e essa unidade central vai enviar essas informações para o computador, para que o computador converta isso e localize esses dispositivos no espaço, a fim de poder identificar a mudança deles, como que isso se reflete na mudança do corpo. Então é feita uma calibração inicialmente, né? Eu também vou mostrar um pouco para vocês. É feita uma calibração inicialmente com o sistema, a pessoa vestindo, né, a roupa, né? Ou os sensores, né, usando os sensores, de forma que se consiga identificar
as posições relativas de cada sensor com o indivíduo parado, por exemplo, numa posição específica lá. Aí vai depender se o indivíduo está usando o que eles chamam de Full Body Configuration, que é o corpo inteiro, né, que são sensores nos membros superiores e no tronco, ou se é o Lower Limb, que vai ser que é a aderência de sensores apenas nos membros inferiores e na pelve. Tá? Então vai ter essa diferença, mas o sistema daí vai reconhecer a posição relativa de cada um desses sensores e vai verificar como é que essa posição muda com o tempo. À medida que a posição relativa dos segmentos mudam os ângulos articulares, por exemplo. Certo? E aí ele vai utilizar também, a partir das dimensões, e isso é uma medida de entrada, uma medida de entrada do sistema são as dimensões, algumas dimensões corporais específicas, que eu também vou comentar na próxima aula, que fazem com que ele consiga identificar, a partir de medidas específicas antropométricas, onde estão, por exemplo, as articulações, certo? Onde estão determinados acidentes ósseos. Então ele usa um modelo antropométrico, né? Ele dá algumas informações no manual, ali não dá muitos detalhes de como esse modelo antropométrico é construído, mas ele dá a indicação de que quais as estruturas, os acidentes ósseos que ele está estimando a partir da dimensão do segmento e da posição relativa de cada segmento. Tá? Então, por exemplo, se ele sabe mais ou menos onde é que está o pé e que tamanho é o pé, e mais ou menos onde é que está a perna e que tamanho é a perna, ele consegue integrar essas duas informações geoespaciais, identificando, por exemplo, onde é que está o tornozelo, né? E identificando, bom, se o tornozelo está aqui, eu tenho para a direita e para a esquerda uma determinada distância que vão ser os maléolos medial e lateral, por exemplo. Tá? No pé, por exemplo, eu vou ter lá o pé com uma determinada dimensão, então a partir da posição do meu sensor, né, e a partir da posição do tornozelo, eu vou identificar mais ou menos onde é que está o calcâneo, mais ou menos onde é que estão os metatarsos. Então ele tenta estimar onde estão esses acidentes ósseos, que na cinemetria convencional, digamos, né, a gente faz o caminho contrário. A gente identifica os acidentes ósseos, coloca os marcadores neles e o sistema integra essas informações para ter as medidas antropométricas. Né? Então, com algumas, na realidade, por exemplo, a coleta de estático, a calibração estática do sistema, né, é exatamente para isso, para conseguir identificar onde é que, a partir das distâncias relativas de alguns marcadores refletidos, qual é o tamanho do pé, quanto distante está o calcâneo em relação ao tornozelo, e assim vai. Certo? Então o sistema com câmeras faz o caminho inverso do que o sistema de centrais inerciais faz. E aí a pergunta, né, que acaba ficando é, bom, será que... Porque com o sistema de câmeras a gente sabe onde estão os acidentes ósseos, porque a gente indica eles para o sistema. O Xsense faz o contrário, ou o sistema de centrais inerciais faz o contrário. Ele nos diz onde é que estão, onde ele acha que estão as estruturas, os acidentes ósseos. Só que a pergunta um pouco é quão precisa é essa estimativa. Então isso também é algo que não está bem estabelecido ainda. Os estudos de validação ainda são muito restritos, né? A validação, a repetibilidade, tem uma série de questões do sistema Xsense que ainda não foram totalmente exploradas, tá? Mas eu vou comentar um pouquinho também sobre isso na próxima aula. Um outro sistema que é um pouco mais recente, mas também tem sido oferecido nessa linha, é o sistema da Noraxon. Né? Então a Noraxon, ela tradicionalmente trabalha na área de eletromiografia, né? E ela integra hoje, e até depois eu vou citar mais um exemplo, né? Mas ela integra junto com os sistemas de análise de movimento deles, um sistema portátil de captura de movimento, que eles chamam, que é muito parecido com o sistema sem fio da Xsense, né? Utiliza também centrais inerciais. Eu tive pouca exposição, né? Tive uma rápida exposição a esse sistema. Ele também permite criar um modelo, calcular ângulos articulares. Aqui a gente está vendo o exemplo de uma imagem
em que ele apresenta os sensores sem fio também, né? Então acaba sendo um análogo aí bem interessante do sistema da Xsense. Como a gente não tem o nosso sistema que é o da Xsense, eu vou acabar usando o Xsense como exemplo na próxima aula para mostrar a capacidade do sistema e o que é possível fazer com ele, tá? Se a gente usar um único acelerômetro, né? Então, por exemplo, se eu pegar o meu smartphone, certo? Eu tiver um sistema Android, eu consigo entrar lá no Google Play e baixar sensores que vão permitir fazer a leitura da aceleração do acelerômetro do meu smartphone. Tá? Então tem uma série de sensores, né, de softwares na realidade, que vão ler o sensor. Alguns permitem fazer a gravação dos dados num arquivo TXT, por exemplo, outros não. Então eu até utilizei em um projeto que eu realizei há uns anos atrás, a gente utilizou a medição da aceleração utilizando o smartphone, utilizando o software Accelerometer Analyzer. Ele até mudou de nome, se não me engano, há uns anos para cá. Mas se vocês colocarem no Google Play Accelerometer, né, ou acelerômetro, ele vai dar lá uma série de opções, e normalmente o que é interessante fazer é tentar verificar dentro das opções qual que permite gravar os dados, né, que vocês consigam, que todos eles vocês vão poder enxergar lá os gráficos de aceleração, tudo, mas é interessante gravar os dados para vocês poderem inspecionar depois ou fazer alguma análise depois. Então aqui, por exemplo, tem um exemplo de um dado de aceleração aí que foi coletado, certo? E vai nos dar ali a medida de aceleração em metros por segundo ao quadrado. Tá? Então tem uma aceleração aí que está oscilando em algum momento, tem uma setinha vermelha, né? Está oscilando em algum momento em torno de 10 metros por segundo ao quadrado, que é aproximadamente a aceleração gravitacional. Tá? Então alguns momentos está maior, outros está menor, em função de que eu estou acelerando verticalmente para cima, por exemplo, quando eu aumento a aceleração, ou estou com o meu objeto ganhando velocidade para baixo, e aí a minha aceleração passa a ficar mais perto, passa a diminuir. Né? Aqui, por exemplo, tem algumas aplicações interessantes, né? Então a detecção de extremos na aceleração nos pontos de contato do pé com o solo, certo? Então, para determinar fases da marcha, então tem alguns estudos aí tentando utilizar o acelerômetro como uma variável de detecção dos ciclos da marcha. Né? Aqui a gente fez alguns experimentos, alguns pilotos, né, para medir a aceleração durante gestos contidos, por exemplo, flexão e extensão de cotovelo, em velocidade constante, né, e em velocidade variada. Então, na realidade, a gente avaliando a real aceleração, né, o quanto de aceleração eu tenho, porque a aceleração me dá aquela leitura da alteração na produção de força. Né? Então, se eu tenho uma aceleração maior, eu tenho uma força resultante maior. Num gesto como uma flexão e extensão de cotovelo, se eu fizer ele em velocidade mais constante possível, quer dizer que a minha força está muito próxima da minha massa vezes a aceleração, certo? Se eu tiver uma aceleração muito grande, quer dizer que eu tenho mais força do que a massa que eu estou deslocando, certo? Então eu passo a ter aí uma alteração, uma produção de força que oscila mais, né? Então, que acaba sendo uma medida interessante porque me dá uma leitura da característica inercial do exercício, né? Então, em gestos isoinerciais, né, em que eu tenho a mesma carga, ou uma carga fixa, eu tenho um halter de 5 kg na minha mão, eu estou fazendo flexão do cotovelo, flexão e extensão do cotovelo, né? Se eu tiver uma força muito maior do que os 5 kg vezes a aceleração da gravidade, quer dizer que eu tenho uma produção de força muscular que está oscilando mais do que o mínimo que seria necessário para realizar o exercício, que é algo muito próximo, né, dos 5 kg. Então, quanto mais força eu fizer, mais distante está o meu exercício daquela carga que eu estou impondo, certo? Mais componente de aceleração tem, mais oscilação na aceleração vai ter, e mais incerta vai ser o incerto vai ser o esforço muscular naquele exercício, certo? Eu não vou ter uma medida. Se eu quiser comparar duas pessoas fazendo o exercício com a mesma carga, se eu não controlar a velocidade, eu vou ter a produção de potência diferente, né? Eu vou ter um esforço muscular diferente, tá?
vou ter um trabalho muscular diferente também, né? Eu estou mudando o tempo que o indivíduo está produzindo força. Então aqui, por exemplo, no caso da aceleração vertical, né, a gente tem aí variações na aceleração que são um pouco diferentes. Até não vou explorar muito isso porque a gente acabou indo muito mais adiante. Mas a partir, por exemplo, daqueles dados de aceleração, se eu tiver as coordenadas de aceleração tridimensionais, então a aceleração no eixo x, y e z, eu consigo organizar essas medidas de aceleração para determinar a inclinação do meu objeto em relação ao sistema de coordenadas global. Certo? Então, com um único acelerômetro, eu consigo identificar se esse acelerômetro está inclinado ou não. Então, eu posso rastrear, a partir desse acelerômetro, um determinado segmento no espaço, ver se esse segmento está inclinado ou não. O que, por exemplo, os sistemas que múltiplas centrais inerciais vão fazer é usar essas inclinações relativas para verificar se eu tenho dois segmentos ali que estão inclinados, eles estavam numa inclinação de x e eles mudam essa inclinação ao longo do movimento, eu tenho lá uma mudança no ângulo de flexão e extensão, por exemplo, de uma determinada articulação, né? E tudo depende aqui, os ângulos vão depender do arranjo das equações. Então, se eu quero medir, por exemplo, o ângulo do x em relação à horizontal aqui, né, eu tenho esse ρ ali, que é o elemento grego ρ, eu vou ter que organizar a minha equação dessa forma, ax, ay, az. Se eu quiser medir o θ, né, eu vou ter que organizar a minha equação de uma forma diferente, certo? Então eu vou alinhar a minha equação de uma forma diferente. Então aqueles dados de aceleração vertical e horizontal vão me dar aqui um ângulo de flexão do cotovelo, por exemplo, assumindo que é 0 indique que eu tenha extensão, ou que eu esteja com o antebraço alinhado com o braço. Se eu colocar o meu acelerômetro na palma da minha mão e deixar o punho neutro, certo? Eu consigo medir a flexão e extensão do cotovelo, assumindo, aqui na realidade até a gente está assumindo que o 0 é 90 graus, né? Então, 0 seria a posição de 90 graus, então eu estou flexionando ou estou estendendo meu cotovelo ao longo do movimento, né? E aqui eu vou ter a mesma condição para duas situações diferentes. Tá? Então, eu posso medir ângulos de flexão. Aqui uma das aplicações que a gente observa é o uso da acelerometria para medir a aceleração de uma placa de peso, por exemplo, e aí poder medir variações na força produzida durante o movimento. Então tem algumas sugestões de aplicação que eles fazem, né? Uma, por exemplo, como eu comentei, colocar ele no antebraço ou na mão ou no punho, e outras duas prender ele na coluna de pesos mesmo durante o exercício, dependendo do que eu quero realizar. Nesse caso aqui, até o estudo envolvia mais o desenvolvimento de um software para detectar, a partir das oscilações de aceleração, movimentos com uma velocidade ou muito lenta ou muito rápida, né, dentro de uma série de exercícios, e dar esse feedback para o indivíduo em tempo real, né? Então, fazer uma integração do smartphone com um software que consiga ler os dados mais em tempo real, que também é possível ser feito, mas para fins de treinamento, né, de intervenção, acaba sendo uma informação bem interessante. Tá? Aqui eles até sugerem uma tabela, né, que para diferentes grupos musculares, na realidade, né, ou não grupos musculares aqui, porque para diferentes segmentos e músculos, para diferentes tipos de máquinas, aonde que seriam os locais talvez mais interessantes para se posicionar, o acelerômetro a fim de se medir a aceleração durante o exercício. Aqui um outro exemplo, uma aplicação clínica, né, do uso do smartphone para medir a amplitude de movimento articular, né? Então, usando dispositivos também, se vocês entrarem lá no Google Play, tem lá inclinômetros, né? Então, é um software que vai ler os dados de aceleração do acelerômetro, né, e vai converter eles em graus, né, em uma medida angular, e vai dar essa medida em tempo real. Vocês vão poder, por exemplo, daqui a pouco, como está sugerido nesse estudo, realizar aí
avaliação de amplitude de movimento e alguns estudos mostrando uma boa validação aí na realidade, né, desses dispositivos. Aqui, como eu comentei, o uso de acelerômetros para medir a aceleração mesmo, então em gestos como a corrida, onde a gente tem impacto, onde a gente tem vibrações, onde a gente tem alteração de força acontecendo em curto espaço de tempo, né? Eu ter o smartphone, no caso aqui até nem é o smartphone, né? Mas ter acelerômetros aderidos às extremidades distais, né? Então aqui nesse trabalho os pesquisadores até avaliaram aqui a questão de medidas de aceleração, né, em diferentes tarefas, né, como caminhada, o trote, a corrida, né, e efeito da filtragem também dos dados, visto que o dado de aceleração ele vai ser muito suscetível a ruído, né? Então ele vai ter medidas de ruído bem importantes. Aqui tem uma outra aplicação interessante, em que eles usaram aqui uma mochilinha, colocaram o acelerômetro tridimensional no tórax da pessoa e rastrearam esse objeto. Até na realidade o acelerômetro tem um GPS embutido, né? Então um GPS para medir velocidade numa pista, por exemplo, correndo numa pista de atletismo, e o acelerômetro para medir o impacto do indivíduo no solo. Então a gente fez um estudo similar até, em que nós aderimos um acelerômetro num cinto, né, e a pessoa fixava o cinto na região da pelve e corria, né, realizava tiros de 400 metros com o acelerômetro. Então a gente tem aqui a sequência de acelerações ao longo da corrida. Então aqui a gente tem uma caminhada inicial e aí depois o indivíduo está fazendo o sprint mesmo. Então todo esse período, esse borrão azul aqui é a corrida. Eu vou selecionar uma caixinha vermelha para expandir um pouco. Então, expandindo dentro daquela caixinha vermelha, a gente consegue observar os extremos de aceleração. Então aqui no caso o nosso acelerômetro ele tinha um limite de 2G, então ele chegava em 20 metros por segundo ao quadrado e ele não lia mais. Mas a gente conseguia pegar os extremos de aceleração para determinar os passos, que é o que nos interessava. A gente queria determinar quantos passos estavam acontecendo ao longo do movimento, né? Então a gente também fez uma filtragem para conseguir identificar esses extremos de passada aqui, né, na realidade os picos de passada, e principalmente assumindo que, assim como está mostrado nesse trabalho aqui, né, que o pico de aceleração vai acontecer dentro da fase de absorção de carga, né? Então o pico de aceleração durante a corrida ele vai estar acontecendo dentro aí da fase de absorção de carga. Então a gente vai ter um pico de aceleração que tem associação com a característica espaço-temporal do gesto, né? Então me permite separar os eventos em diferentes fases. E aqui esse estudo até do Neville e colaboradores de 2011, o que eles mostraram foi medidas de velocidade, né, ou associações da medida de velocidade com a frequência de passada e da medida de velocidade do GPS, né, com a frequência de passada, mostrando boas associações. Então, se eu utilizar a frequência de passada medida com o acelerômetro, né, eu consigo ter boas associações com as medidas de velocidade, tanto medido com um cronômetro, né, porque tendo uma distância fixa lá de 400 metros, né, ou tendo as medidas do GPS, né. Então aqui na realidade até eles estão fazendo mais digamos assim, a validação um pouco do GPS, mas também usando as medidas de frequência de passo do acelerômetro para realizar a avaliação da fidedignidade, digamos, ou da validade do acelerômetro para determinar a frequência de passo. Aqui o que a gente fez até na época, nós filmamos os indivíduos, né, e medimos até o comprimento de passo e frequência de passada para ter uma comparação aqui na realidade.
em função de que o que nos interessava, além da frequência de passos, né, nós tínhamos um GPS também integrado no sistema, ele não estava fisicamente integrado, ele era um dispositivo separado, mas ele estava coletando dados simultaneamente, né? E aí, integrando as medidas de velocidade linear com a frequência de passo, o nosso objetivo era medir o comprimento da passada mesmo, porque com o vídeo ficaria limitado, porque o nosso campo de visão no vídeo é poucos metros, né? Enquanto que na pista inteira de 400 tornaria muito difícil ou inviável realizar a medição com a filmagem, que é o que a gente está mostrando aqui, né? Ter um passo inteiro medido, né, em termos de comprimento, se torna muito complicado à medida que a câmera tem um campo de visão pequeno. Então o acelerômetro ajudaria nesse aspecto, integrado junto com o GPS, né? Então a gente tendo aqui as frequências de passo determinadas pelo acelerômetro, certo? Ao longo dos 400 metros, tendo os dados de velocidade, aqui tem uma amostra de são 3 tentativas, né? Uma das tentativas que se associa com aquela frequência de passo, a gente calcular daí o comprimento da passada ao longo da tentativa toda, né? Aqui, no caso, o nosso limitante um pouco estava relacionado com a frequência de amostragem do GPS, que acaba sendo uma limitação. O acelerômetro do smartphone ele vai oscilar aí na faixa de 40, 50. A gente conseguiu coletar com 50 Hz, então 50 medidas de aceleração por segundo, que para medir a frequência de passo funciona bastante bem, porque a gente tem uma frequência de passo aí que está na casa dos 3, 4 Hz no máximo. Então a gente tem uma faixa de leitura boa, mas o nosso problema muito estava nas medidas de velocidade, pelo fato de que o GPS acabava medindo a velocidade numa frequência de 1 Hz, então uma medida de velocidade por segundo, né? E numa corrida de 400 metros a gente acaba tendo poucas amostras, então aqui se eu tiver para toda a medida para todos os 400 metros, a gente tinha aqui alguma coisa em torno de 15 a 20 amostras aí de comprimento de passada, porque o comprimento acabava sendo limitado pelas medidas de velocidade que a gente tinha numa frequência menor. Então a gente tinha que subamostrar a nossa velocidade, a nossa aceleração para a velocidade, para poder ter as medidas de comprimento do passo. Então já acabava tendo que, o que de certa forma não era ruim no aspecto de que principalmente se a gente quisesse avaliar uma característica temporal, a gente consegue ver que tem uma característica relativamente constante, com um declínio do comprimento do passo no final dos 400 metros, né, porque o indivíduo está ali quase chegando, ele está terminando a prova no trecho final, mas também nos permitia ter uma avaliação suficiente se a gente quisesse seccionar, por exemplo, a corrida em trechos de 100 metros, então poderia-se fazer aí uma análise ainda mais seccionada, mesmo com uma frequência menor, né? Mas acabou sendo um pouco uma limitação dessa abordagem que a gente escolheu. Outras aplicações, por exemplo, salto vertical, em que a gente vai ter o centro de massa sendo sujeito às alterações da força decorrente da produção de impulso para realizar o salto. Então aqui também a gente tem um smartphone ali que está aderido num primeiro momento à pelve do indivíduo estacionário, depois o indivíduo começa a se movimentar para fazer um salto contra movimento, então a aceleração dele diminui à medida que ele se movimenta em direção ao solo, certo? Porque o que ele está fazendo, ele está movendo o corpo dele em direção ao solo, então a aceleração dele vai diminuir. Depois ele gera um pico de aceleração decorrente do pico de força, certo? De uma produção grande de força para realizar um impulso, né? Então no último, e esse instante aqui que está com a seta, é o último instante que a gente consegue ter uma medição de força dele em contato com o solo. Depois disso ele vai ter uma fase de voo, onde a gente tem esse gap aqui nos dados, então ele está no ar, certo? O acelerômetro até chega a pegar uma medida aqui de aceleração, algumas medidas de aceleração decorrente da gravidade, mas como a frequência de amostragem dele é relativamente restrita, ele consegue ler o gap e consegue perceber quando a pessoa retorna, certo? Então o tempo de voo vai ser esse intervalo de tempo aqui, né, de mais ou menos uns 27,
28 amostras, né, o tempo que ele esteve no ar, e aqui ele retorna. Então eu tenho a medida do tempo de voo, por exemplo, estimada, né, para poder calcular a altura do salto, utilizando equações de movimento uniformemente variado, né. Então, uma aplicação interessante aqui, e que se associa muito com a medida de força de reação do solo, né? Então aqui um gráfico bem tradicional de salto vertical com contramovimento, né? Indivíduo estacionário no solo, realizando o contramovimento, então a força menor, né? Ele no solo parado com 681 newtons de força gravitacional. No momento que ele faz o contramovimento, a força diminui, porque a aceleração do corpo passa a ser a favor da gravidade. Depois disso, ele move o corpo dele para cima, né, acelera o corpo dele contrário à gravidade, ele tem que aumentar a produção de força, ele tem uma fase de voo, e aí depois ele entra em contato com o solo de novo, né, e aí tem de novo uma força grande para desacelerar o corpo, para reduzir a aceleração até chegar no zero e ele poder parar, né? Óbvio que aqui a plataforma de força, onde a gente mediu esses dados, vai ter uma amostragem muito maior, talvez seja ou provavelmente seria um instrumento mais preciso pelo fato de que a frequência de amostragem é muito maior, né? A frequência de amostragem é aí na casa de 1000 Hz. Então vai ser muito maior do que os 50 Hz, por exemplo, do acelerômetro. Tá? Outras aplicações interessantes são a aplicação clínica, né? Então aí tarefas e exercícios para manutenção do equilíbrio, né? Então aqui tem um software aqui que está prescrevendo lá exercícios de equilíbrio, e a avaliação do equilíbrio utilizando um dispositivo que usa esse Sway Balance Mobile Application, que é um dispositivo que usa o acelerômetro, né? Então está ali a pessoa segurando o smartphone no tronco para medir a aceleração do centro do tronco, na realidade, dentro das tarefas. Então, por exemplo, numa tarefa dessas de apoio unipodal, né, o Single Leg Stance, a pessoa vai ter uma oscilação ali do corpo, né, do centro de massa, que vai ser lida pelo acelerômetro, certo? Essa disposição aqui, óbvio, né, assumindo que a pessoa consiga segurar o smartphone numa posição mais estacionária possível, e aqui eles mostrando que tem uma certa associação, os scores de equilíbrio são muito próximos, utilizando um dispositivo aqui como um sistema de equilíbrio da Biodex, por exemplo, né, com o sistema de equilíbrio utilizando o smartphone. Então, poder usar o smartphone para fazer a avaliação de equilíbrio, certo? Equilíbrio estático, principalmente, né, e talvez até equilíbrio dinâmico, nessa possibilidade aqui. Ainda não lembro de trabalhos nessa linha, mas talvez equilíbrio dinâmico. Aqui uma outra aplicação interessante, então reconhecimento de atividade física, né? Então essa é uma aplicação muito grande se a gente pensar em todos os dispositivos como o Fitbit ou como os pedômetros, né, que tem como objetivo identificar o volume de atividade física, né? Eles utilizam um acelerômetro que vai ter um algoritmo que vai identificar quando que a pessoa não está fazendo nada, quando que ela está caminhando, quando que ela está andando de bicicleta, ou quando que ela está correndo, né? Então vai ter algoritmos que vão identificar esse sinal de aceleração e vão associar esse sinal de aceleração com atividades específicas, né? Ou vão tentar identificar o início e fim desses dados de aceleração. Bom, pessoal, então com isso a gente finaliza, né? A gente falou um pouquinho de acelerometria. Eu iniciei comentando que a acelerometria é parte do pacote aí, digamos, de centrais inerciais, que é uma das aplicações crescentes, eu diria, na área de biomecânica. Ainda é uma aplicação menos utilizada, certamente muito menos utilizada do que a análise de movimento utilizando câmeras. Como eu comentei, ela tem as suas vantagens no fato de que ela permite obter medidas de campo. Eu não preciso ter controle de iluminação, não preciso marcar a pessoa
eu não preciso identificar muitos acidentes ósseos, né? Então ela tem vantagens do ponto de vista de avaliação em larga escala, né? Porque a gente sabe que a preparação do indivíduo para fazer a cinemetria tridimensional, principalmente, ou mesmo bidimensional, mas principalmente tridimensional, utilizando marcadores, requer um tempo na identificação dos acidentes ósseos para marcação com as fitas refletivas ou com os marcadores refletivos de forma geral, né? Então requer um trabalho, requer um treinamento, né? Não é, a pessoa precisa ser treinada nisso, ela precisa estar capacitada para fazer isso, senão ela vai colocar o marcador em lugar errado e vai estar assumindo coisas que não estão corretas. Então o sistema de centrais inerciais, ele simplifica um pouco essa etapa, né? A limitação deles é que eles estimam a localização geométrica, anatômica de algumas estruturas corporais que a gente não sabe o quão fidedigna ou quão acurada vai ser para todo mundo, né? Então essa seria uma das limitações. Algumas limitações eu vou apontar um pouco na próxima aula, específicas da nossa experiência aqui com o sistema Xsense, né? Que são algumas limitações que podem afetar algumas aplicações, tá? Mas são limitações interessantes. E exemplifiquei também um pouco o uso do acelerômetro isolado para cálculo de variáveis angulares e lineares. Como eu comentei, o uso maior para variáveis angulares acaba sendo a combinação dentro das centrais inerciais, mas é possível, né, realizar medidas angulares utilizando acelerômetros, certo? Então é uma aplicação interessante, né, o uso de variáveis angulares para, a partir da acelerometria ou combinação de angulações entre acelerômetros para a medida de ângulos articulares, né? E a medida de variáveis lineares, né? Então, como a própria frequência de passo, o comprimento da passada, né? Utilizando medida de velocidade linear pelo GPS, reconhecimento de atividade, né? A questão do equilíbrio, né? Então o acelerômetro aderido a partes do corpo, ele vai perceber oscilações na aceleração que vão refletir, são oscilações do centro, são reflexos de oscilações do centro de massa que vão ser reflexos de oscilações do centro de gravidade e que vão refletir no centro de pressão, que é a medida mais utilizada para avaliação de equilíbrio, né? Mas a gente sabe que um baropodômetro ou mesmo uma plataforma de força são instrumentos de alto custo. Então o acelerômetro passa a ser um instrumento de baixo custo, de fácil acesso para conseguir realizar a avaliação do equilíbrio, certo? Então acaba sendo uma medida interessante aí para conseguir realizar medidas clínicas assim de forma mais regular, certo? Então é uma área com muito potencial dentro da análise de movimento, né? Quando a gente pensa em cinemetria, eu cada vez mais acho que esse nome vai precisar mudar, porque a gente está falando em análise do movimento humano, né? Que é mais complexo do que medir com câmeras, né? Sejam elas vídeo, né, rastreando marcadores manualmente ou semi-automático, sei lá, seja elas sistemas optoeletrônicos que vão dar as medidas de posição espacial direto a partir de calibrações e tudo que a gente já viu, né? Eu acho que a gente vai precisar andar em direção a uma outra nomenclatura, né, falando em análise de movimento, visto que as centrais iniciais entraram e vão entrar cada vez mais forte, ao meu ver, como uma alternativa para algumas aplicações bastante válida, para outras talvez um pouco mais limitada, certo? Para algumas aplicações eu acho que ainda a gente vai precisar usar sistemas optoeletrônicos, certo? Porque, como eu comentei, se eu precisar gerar um modelo antropométrico do meu pé diferente do que o sistema inercial me permita, eu vou precisar filmar. Eu não vou poder fazer isso com as centrais inerciais. E aí eu vou ter que
tomar uma decisão em relação ao que eu quero analisar. Então acho que esse é o ponto-chave, né? O que eu consigo, até onde eu consigo ir com um sistema, até onde eu consigo ir com o outro, ou se eu não tenho nenhum e vou decidir qual deles eu vou comprar, e o preço, né, óbvio, é sempre um fator interveniente, mas assumindo que o preço não seja o fator interveniente, né, como é que eu vou fazer essa escolha? Né? Vai depender muito do que eu pretendo analisar. Eu não vou ter um sistema que vai me permitir fazer tudo. Não tem. Nenhum sistema vai me permitir fazer absolutamente tudo. Eu vou precisar tomar uma decisão entre analisar algumas coisas ou outras. Se eu quero fazer medidas de campo, né, eu talvez tenha que andar para centrais inerciais, mas eu sei que eu vou estar restrito a algumas questões. Se eu quiser fazer medidas mais precisas, mais minuciosas, né, que requerem um controle maior de algumas coisas, eu talvez tenha que ir para um sistema optoeletrônico, porque ele vai me permitir analisar aspectos mais pontuais, vai me permitir customizar mais o meu modelo. E mesmo assim a gente sabe que muitas coisas no sistema optoeletrônico são definidas pelo fabricante, e a gente tem alguma margem de manobra em relação a mudar os modelos espaciais, os modelos biomecânicos, que é um ponto que eu falei lá nas primeiras aulas. Aquele modelo parece ser customizado. No fundo ele é um pouco, mas se no momento que a gente sai do que o fabricante nos propõe, a gente precisa saber fazer, porque o fabricante não vai nos dar a alternativa. O objetivo dele não é esse, o objetivo é ter um modelo que ele consiga vender o equipamento dele, que ele dê as medidas no final. Se tu quer customizar o modelo, vire-se. Né? Então, um dos pontos até da disciplina é tentar, em algum aspecto, dentro dos projetos, estimular vocês, dentro do possível, para que customize um pouco mais. O sistema Visual 3D vai permitir fazer bastante isso, vai permitir com que vocês alinhem ele com o sistema optoeletrônico para customizar algumas coisas que dentro do software principal do sistema não é possível fazer. Certo? Então essa é uma grande vantagem do sistema Visual 3D. Vocês conseguem customizar algumas coisas do modelamento, né, que se vocês usarem o pipeline ou o default do sistema de coleta de dados optoeletrônicos, vocês não conseguem fazer, certo? E os sistemas de centrais iniciais ainda estão um pouco limitados nisso, ao meu ver, porque eles têm o modelo deles fechado. Ainda não vejo muito movimento para que a gente consiga quebrar um pouco isso, certo, pessoal? Então, fico à disposição aí caso tenham dúvidas. Na próxima aula a gente vai falar especificamente do sistema Xsense, tá? Então a gente vai falar especificamente... Vou mostrar para vocês, na realidade, o sistema, vou mostrar alguns dados, vou mostrar ali alguns exemplos de algumas coletas que a gente fez aqui, para ilustrar ali um pouco as limitações e até onde, o que a gente define, o que a gente assume quando a gente utiliza o sistema da Xsense, certo? Fico à disposição caso tenham dúvidas e nos vemos na próxima aula.